Oi, Lucas. Obrigada por estar aqui e aceitar ser entrevistado. Oi, Fabi, tudo bem? Eu que agradeço aí por poder falar aí sobre as mudanças. Estou bem feliz com os resultados. Parabéns, né? Porque fizemos juntos. Obrigado. Sem dúvida, acho que foi muito construtivo, assim, principalmente para mim. Tomara que tenha sido para você também. Com certeza. Eu fico mais feliz que você, se duvidar. Mas é isso. Hoje é uma conversa bem tranquila, mais para você falar um pouco de como era antes da gente iniciar o processo, como que está hoje, como que foi depois. Então, fala um pouquinho de como que foi para você, como que era antes, né? Sim. Para falar do antes, dá para falar de muito antes mesmo, porque eu tinha... O que começou assim, que eu achava que era meu, que era uma coisa, digo que quase como se fosse da minha personalidade, era ser ansioso. Do que me lembro assim por gente, eu sou ansioso desde uns 4, 5 anos de idade. E umas ansiedades fortes para uma criança. Então imagina, eu cresci com isso achando que quase que era meu e que tinha que lidar com isso pro resto da vida. Além da ansiedade, né, acabei desenvolvendo depressão e lidei mais uns cerca de 5 anos com isso. E além disso tudo, né, ansiedade e depressão, tinha ainda a questão do que eu via como certos pensamentos muito ruins e que eu também achava que fazia parte da minha personalidade. Eu via como eu fosse uma pessoa, como se eu fosse uma pessoa ruim. Então voltava muito à questão de isso inclui junto a autoestima baixa. Então ver que tá tudo muito junto. E junto com isso eu busquei melhorar. Eu falei, eu vou tentar na internet, deve ter muito conteúdo proveitoso para isso, né, de autoconhecimento e tudo. E na internet eu cheguei a ver por cerca de 1 ano, me ajudou. Não vou falar que me ajudou assim, vou falar que, não fez muita diferença, ajudou sim. Mas ainda faltava, sabe? Ainda não tinha atingido o que eu queria. Eu falo, caramba, até quando vai ficar assim, né? Porque aí eu já não sabia mais o que eu queria também para o meu futuro profissional, eu não sabia, eu tava bem perdido. Eu tive bastante melhora até, porque uma vez que eu tive a depressão eu resolvi mudar, mas foi tudo, teve um tanto assim por minha conta. Claro que eu tive outras ajudas, pessoas que me auxiliaram muito, mas que ainda estava faltando algo. E foi quando lembro até que a gente conversou, né? Encontrei na internet o seu nome lá, falei, vamos tentar. Eu não tinha indicação, não tinha muito para onde ir, eu falei, bom, vou tentar. Eu vi sua foto lá de perfil, a gente conversou, você se mostrou bastante receptiva e tal, eu falei, talvez seja uma boa, vamos conversar. E aí foi no primeiro dia, né, que eu falei, Fabi, o que eu quero saber é uma coisa direta e reta. Eu quero saber o que eu quero pro meu futuro, né? Foi simples, né? Só uma única frase, mas que aparentemente ia ser complicada, né? E que com isso a gente trabalhou muito, o que apesar de fosse uma única coisa, quantas coisas não mudaram, né? Tinha um conjunto de coisas, né? Tinha uma lista, inclusive, que você me mandou de desejos. No início, quantos itens eram mesmo? Me mandou, acho que foram 50, eu até coloquei uns 3 a mais, porque tinha até mais, então, não, 50 ainda... De início você me passou, eu falei, caramba, né, 50, será que eu acho? Eu achei até mais. Então, ou seja, eram, vamos dizer assim, 50 problemas, vamos dizer assim, para arrumar, e que tudo meu foco era um só, né, ver o que eu queria para o meu futuro profissional. E para você ver como que arrumando a gente ao final aí, são quase 7 meses, já a gente limpou aquela lista. Sim, agora fala um pouquinho do depois. Então, exatamente. Aí depois agora eu me sinto assim muito mais autoconfiante, essa questão de ter segurança em mim mesmo, o que é bem atípico para quem é ansioso, né? Então, ou seja, a ansiedade diminuiu bastante, não significa que apagou, né? Porque a ansiedade é natural do ser humano, mas assim, aquela ansiedade meio doentia, quase, praticamente extinguiu. Então, com isso veio mais autoconfiança, mais segurança, maior autoestima, eu tô mais resolutivo nas coisas, não tô naquela indecisão. Antes até se fosse coisa do dia a dia, coisa simples de casa, eu já ficava indeciso, então coisas muito simples. Agora não, com isso até mesmo no futuro profissional, né? Já consegui ser bem mais decidido, já tomei muito mais decisões. Esse ano já estou começando agora, já em área totalmente diferente, deu muito certo, né? Mudou, então, se achou, né? Exatamente. Então, e ver como encaixou, né? Porque
para quem era muito inseguro, se eu tivesse naquela e tentasse partir para essa nova, vamos dizer, essa nova aventura, provavelmente não daria muito certo. Mas é incrível que, trabalhando junto essa minha organização por dentro, encaixou muito bem com essa mudança e veio assim, caiu tão certinho, né? Já no início do ano já vinha uma nova oportunidade em uma coisa que realmente eu descobri que eu gostava, né? Então, parece que ficou muito mais fácil. Tanta coisa que eu complicava com o meu medo, com todas aquelas obsessões e achando que podia dar errado, na hora para conseguir foi tão simples. Então, você ficou tão seguro que você tomou a decisão de mudar o seu destino profissional, né? Você escolheu e agora está alinhado com o que você ama, né? Não foi uma coisa que... Foi forçado, você falou, pegando a minha mão, faz assim, assim, assado. Não, foi até no dia do seu aniversário, inclusive, né? Eu te mandei a mensagem, ó, Fabi, tomei tal decisão. Apresentando. Falei, então foi assim, tomei a decisão de sair de onde eu estava para mudar de área, porque eu senti que era o que realmente eu gostava, com base em todas as nossas sessões aí, todo esse tempo com você. Sim, um processo de autoconhecimento para você entender, né, o que você gostava realmente, aonde que você iria se encaixar ali nesse mundão, o que o mundo precisa e o que você gosta de fazer. Exatamente, e juntando isso com, fala, nossa, mas saiu da zona de conforto e foi tranquilo? Foi, porque eu já tinha já veio um preparo. Então, para mim, foi sair da zona de conforto, claro. O emocional estava muito bem preparado, então não foi um processo nem um pouco doloroso. A gente acha que para mudar, para ter grandes mudanças, tem que ser muito doloroso, tem que ser... Não, é muito mais natural do que a gente imagina. De repente, é uma questão de preparo para isso. É de um autoconhecimento também, de uma segurança. Com tudo isso, nossa, antes do que eu achava que eram coisas meio batidas e que só com isso não resolvia, eu vejo que isso já elimina 90% ou mais do que a gente tem de problemas internos. E como que, às vezes, uma única coisa que resolve puxa tantas outras. Então, de repente, quem pensa que, nossa, eu devo ter, sei lá, 20 problemas que eu não consigo resolver, de repente tem um central que esses todos estão baseados nele, né? Então, de repente, a coisa é muito mais simples de resolver. E a gente que acaba complicando demais nesse turbilhão de pensamento, ansiedade, né? Está relacionado. Você tinha um pouco de timidez também, né? Antes, e agora você está aqui todo falante no vídeo. Então, tinha bastante timidez. Era falar em frente aos outros. Eu via que os outros estavam me olhando e já vinha todo aquele pensamento, nossa, o que estão falando de mim? Será que estão me julgando? Hoje em dia eu só vou falando. Até hoje, pessoas que são tomadas como referência, sei lá, em falar em público, passou por isso, eu falo, por que eu não posso passar por um processo igual, né? Por que no início eu não posso também falar as coisas errado? Tá tudo certo. E antes vinha várias coisas na cabeça. E vinha várias coisas, e como se os outros estivessem pensando mal. Não tem nada disso. As pessoas, no máximo, estão falando, nossa, às vezes se pensa que você tá nervoso, a pessoa fala, nossa, coitado, né? Às vezes fica até com um pouco assim de... Fica até um pouco apreensivo pela pessoa que tá falando, mas nunca tá te julgando. Então, quando você pensa dessa maneira, às vezes você nem pensa, você só sai falando. E se tiver também, um ou outro vai ter, realmente. Tem gente de todo tipo. E caso tenha, isso não é problema, porque você, por algum motivo, tá falando na frente, por algum motivo estão querendo te ouvir, então fala. Se estão querendo te ouvir, só fala. Então, é mais ou menos isso porque não é só questão de, eu passei a pensar assim porque conversamos isso. Não. Foi todo um trabalho que a gente teve ao longo desses meses que isso veio para mim. Então, isso passou a ser meu novo padrão. Vou parar de pensar no que as pessoas estão pensando sobre mim. Só vou falar. Sim, com certeza. Então, foi uma transformação muito grande. Se a gente tivesse gravado uma conversa com você antes e uma conversa hoje, é outro Lucas, não é? Quando você olha para trás, assim, o seu jeito de falar, postura corporal, brilho no olhar, tom de voz é impressionante. Exatamente. Então, e para você ver, a gente tá falando de 7 meses até hoje. Mas quando a mudança real veio, foi em setembro, de maio para setembro foram 4 meses. Sim, então, foi a maior, né? Foi nas foi a maior, exatamente. Então dá para ser rápido, né? Às vezes tem gente que fica com medo de, eu nunca vou mudar, mas não é assim. É claro que às vezes acaba vendo esses pensamentos negativos por a gente estar numa situação negativa. Mas uma vez que entra nisso e se abre um pouco para isso,
nossa, a mudança fica inevitável praticamente. Sim. O que é bom. É um inevitável que não é ruim, né? É um inevitável, assim, que você até se impressiona e fala, caramba, eu já fiz tudo isso. Nós estipulamos algumas metas no começo, né? Uhum. A sua primeira era, eu quero me achar, né? Quero saber o que eu vou fazer. E hoje você já está atuando na área, né? Uma delas também era ansiedade, que eu lembro que foi logo no início. Sua memória é melhor que a minha para ir sempre, né? Mas a ansiedade foi uma das primeiras coisas que foi embora, né? Sim, exatamente. Então, a ansiedade que vinha junto com tudo isso que eu falei. Então, por exemplo, lembra que até uma coisa que a gente abordou, eu falava assim, entrevista de emprego eu ia mal. Porque eu lembro que quando eu tentei estágio, olha, eu imagino assim, que pelo menos uns 15 que eu fui presencialmente, eu não fui aceito. Eu falei, caramba, alguma coisa tá de errado. Porque toda a ansiedade de que tinha, junto com essa... Pensar que os outros estão me julgando com autoestima, eu ia lá praticamente para falar, não me contratam. E agora, dessa última vez, no início de janeiro, eu fui com essa tranquilidade e eu expus de uma maneira que o cara falou para mim, segue nisso, você não tá no caminho certo. Tudo que você me mostra é para ir nesse caminho. O cara gostou na hora, ele tinha que dar uma resposta depois, mas no momento ele falou, só por uma questão de cumprir, eu te passo daqui a pouco, mas já te adianto, você vai trabalhar com a gente. Então foi muito rápida a resposta. E você vê que tudo por uma questão de mostrar quem eu sou, ser tranquilo e sem ficar pensando demais. Sim. Só falar com naturalidade. Você teve outros momentos que você percebeu que você já estava muito mais seguro, né? Até no seu outro trabalho, você teve momentos de desafios que você se sentiu mais seguro para falar, para se expor. Exatamente. Teve outras situações também de entrevista, né? Que você foi e falou, nossa, eu fui tranquilo. E outra situação você já iria todo fechadinho, né? Todo inseguro. Por quê? Porque eu via muito como a opinião do outro se sobressair sobre na minha. Então eu achava que o outro sempre tinha uma opinião mais forte. Eu via como o que eu falava não precisava ser falado. Então isso me fazia com que eu ficava por baixo, na verdade, eu me colocava por baixo. Agora eu falo, bom, se eu tô ali de alguma maneira, minha opinião vai ser importante. Então eu vou falar, considerando que é a mesma importância que a dos outros. E eu falava, defendia meu ponto de vista, caso fosse de uma maneira confrontada. Então eu acho que essa imposição não é só por questão dos outros enxergarem. A questão é muito mais você com você mesmo. Então você consegue se ver de uma maneira muito mais igual perante os outros. Você não se coloca para baixo. Isso que é o melhor de tudo, você conseguir se impor, porque, de novo, foi te colocado ali, você tá ali não é à toa, então sua opinião é sim importante. Então, vendo dessa maneira, ficou muito mais natural, eu falei, mostrando meu ponto de vista e discutindo ele. Antes não, eu mostrava meu ponto de vista, a pessoa questionava, e eu, tá bom, baixava a cabeça, via como questionamento como, você é menos do que isso. Então, e uma pessoa brilhante como você não pode estar assim, né, apagadinho. Se você não tivesse começado esse processo, como você estaria hoje? Como você imagina que você estaria hoje? Não tem como saber. Mas eu imagino que ainda estivesse procurando como fazer. É que nem falam, de repente dá pra chegar num caminho, mas só que o atalho é muito, muito maior. Muito maior. Pra que você vai fazer algo se tem alguém que vive disso fazendo isso? Né? No seu caso, você vive para ajudar os outros. Por que eu vou querer ficar por conta minha? Você já conhece o caminho das pedras. Por que eu com as ferramentas certas. Com as ferramentas certinhas. Então, por que eu vou ter que redescobrir isso se já tem alguém que sabe? É muito mais rápido, é um caminho muito mais rápido. Então, o que eu acredito é que eu ainda estivesse numa situação muito semelhante da de quando eu te conheci. Então, com algumas pequenas mudanças, mas nada de relevante, assim, que dê pra falar, olha que grande passo que eu dei. Provavelmente fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, ainda muito inseguro, não sabendo o que eu queria fazer. Se é que eu não estivesse já em outro emprego, mas provavelmente que eu também não fosse gostar. Isso também poderia ter acontecido. Então ficar de forma de galho em galho até descobrir o que eu queria. E não, o atalho que você me deu foi, esse, já foi direto. Em vez de vamos junto. Exatamente. Não, muito legal. Eu sou muito grata pela confiança mesmo, viu? Você sabe que sou suspeita para falar, que eu comemoro mais que você, eu acho. É que você não vê quando você manda as mensagens pelo WhatsApp. Tudo no WhatsApp, mas pelos emojis já dá para ter uma ideia.
Mas obrigada mesmo. Mais algum comentário que você queira fazer? Às vezes alguma pessoa que tem a dúvida para entrar num processo desse, se é capaz ou não. Ou de repente alguém que tem curiosidade ou medo de uma das ferramentas que eu uso, que é a hipnose, né? Tem a programação neurolinguística, o pessoal e o PNL, o pessoal nem liga muito. Agora quando fala de hipnose já se preocupa. Tem algo que você queira comentar? Você acha válido? É que o nome hipnose está começando a mudar, mas ainda vem muito aquilo que a gente vê o que em hipnose? Na TV de um controlando o outro. Está muito longe disso. É que nem a meditação. A meditação acho que veio antes da hipnose nesse ponto, que achava que era só para monge budista lá do Tibete. Monge lá do Tibete. O cara está em cima de uma montanha. A gente vê que meditação é para qualquer um. Hipnose é mais ou menos a mesma ideia, que é algo muito mais tranquilo, que é aplicável para todo mundo. Então, é algo muito mais tranquilo do que imagina, não é tão difícil. E a questão de se curar, de passar por esses problemas, pode realmente para qualquer um. Eu já estive no lado de que vi os outros falando, se eu pude, você também pode. Falava, tá, mas de alguma maneira eu pensava que a pessoa era diferente para justificar onde eu estava. E hoje, eu poder falar isso, eu posso comprovar, porque eu não estou numa posição de privilégio que eu tive, não, eu sou igual a todo mundo. Então, eu realmente posso falar, agora realmente sentindo o sabor de se eu posso, todo mundo também pode. Isso é aplicável a todo mundo, sem exceção. Sim, com certeza. E a transformação também é para todo mundo, né? Que queira. Então, não só a ferramenta da hipnose, o PNL, é a transformação em si, né? Exatamente, então é bem isso, é o que você falou, que queira, né? Uma palavra importante. Se a pessoa está querendo, vai, te procura e elas, né, dá alguma dedicação nisso, não é nenhuma dedicação gigantesca, consegue, você já começa a ver. Quando começa a ver as mudanças, ainda que pequenas no início, é engraçado, você se anima, se força a mudar mais e a mudança fica cada vez maior. De dentro para fora, né? Transformação. Exatamente. Sim, de dentro para fora. Porque tem muitas pessoas que têm dúvida ainda, mas será que isso é para mim? Será que eu consigo? Porque, igual você falou, desde os 4 anos. Fala assim, não, mas eu sou assim a vida inteira. Isso aí vai demorar demais. Sendo que foram, se eu não me engano, 2 ou 3, a ansiedade já tinha caído de um nível bem absurdo. Depois a gente foi lapidando as outras etapas, né? Exatamente. Transformação, de autoconhecimento e tudo mais, né? Só vou mudar aqui, ó. Ah, claro. Que tem gente que às vezes acha que o que é comum vai ser para sempre. Não é, foi até agora. Pô. O que tá para frente, aí você vai definir isso. Se você falar que, não, mas sempre foi assim... Então, Lucas, e tem gente que parece que não acredita na transformação. Fala para mim, Fabi, eu tenho isso desde que eu nasci. Será que é possível isso? Eu já tô com, sei lá, 30, 40 anos. E acho que não é possível, que vai demorar muito tempo me livrar dessa ansiedade ou dessa depressão ou desses pensamentos que me atormentam, ou desde que eu me lembro, por gente, eu sou inseguro. E com você não foi diferente, né? Você, desde 4 anos que você comentou? Desde que eu me conheço por gente, eu me lembro de memória, tenho memória de 4 anos de idade, então vamos supor aí que é uns 4 anos, eu lembro já de ter muita ansiedade, de chorar, sem saber o que era. E eu cheguei meus 20 ainda com isso, falei, bom, não tem muito jeito. Mas aí a gente fica preso a isso, tende a achar que não é possível, mas sempre dá um jeito. Você vê o que a gente está discutindo aí, estamos falando de 7 meses que resolveu algo que em mais de 20 anos, né? Então, não tem por que ter o medo de achar. Claro que quando você está no meio do programa, você fica com esse medo de achar que não tem problema, mas não é verdade isso. E eu imagino que um outro motivo também seja que as pessoas acham que acaba que vai perder um pouco daquilo que acha que vai mudar tudo, que a vida vai ser outra no aspecto de... que tem certas características que a pessoa acha que vai perder, mas não, a essência nossa é a mesma. Você vai realmente tirar aquilo que é ruim, o que atrapalha a sua real personalidade, né? Aquele seu real lado bom mesmo, né? Em vez de ser uma pessoa muito amargurada. Então, a essência nossa continua a mesma. O que realmente vai fazer é tirar essa coisa, esses pontos ruins, e vai melhorar muito como pessoa, né? Mas você ainda se mantendo quem é. Isso que eu acho interessante. Você está sendo mais você, mais verdadeiro, colocando mais a sua opinião, coisa que antes você não conseguia colocar com tanta tranquilidade, facilidade. Então dá um pouco mais de liberdade para o verdadeiro Lucas fluir, é isso mesmo?
Exatamente. E é muito isso, é medo de perder. Eu tinha um medo da mudança. Era esse medo de perder quem eu era. Então eu achava que ia ser completamente diferente, porque tinha coisas em mim que eu gostava, mas falando, nossa, agora vai mudar tudo mesmo. Então não, a gente mantém a essência. E é exatamente nesse ponto que você falou. A gente consegue se expressar mais, exatamente na maneira como a gente é. Colocar seu ponto de vista, né? Sem receios, né? De ser julgado, sem aquele sentimento ruim te atrapalhando, né? Uhum. É o que... É como se uma camiseta suja sendo limpa, é só isso. Você continua sendo a camiseta continua existindo ali, é só isso. O que vai remover a sua... Sei lá, por exemplo, o que veio agora. Perfeito. Perfeito. Você mesmo, o verdadeiro Lucas agora brilha mais, flui mais tranquilamente pela vida, aproveitando mais, né? Sem contato com sentimentos ruins que te prendiam, te davam pensamentos ruins e te atrapalhavam de aproveitar a vida. Exatamente. No máximo. A vida continua a mesma, né? O seu sentimento é diferente. Exatamente isso. A gente é o mesmo, o sentimento é diferente, a leveza é muito maior, uma satisfação consigo mesmo muito maior. Você começa a entrar num ciclo virtuoso, como falam, não é mais o vicioso, né? Começa a entrar num ciclo virtuoso e você começa a buscar cada vez aprimorar mais e começa a melhorar mais ainda a vida e você quer aprimorar mais e aí acabou, ninguém mais te segura, né? Legal. Foi uma transformação por dentro que impactou todo o seu meio, né? Você mudou de profissão, mudou radicalmente o seu foco na área profissional e está mais satisfeito agora com essa alinhando, né? Isso. Mais realizado, né? Eu estou me sentindo mais realizado, indo realmente para onde eu aponto, eu sempre apontei sabe? Para onde eu sempre apontei. Então é isso. Sendo sincero, mais sincero comigo mesmo. Eu acho que esse é o ponto, a gente buscar ser autêntico. E às vezes a gente fica em trabalhos que não gostam e de certo ponto isso pode ter a ver um pouco até com talvez buscar mais os outros, buscar um reconhecimento, mas quando utilizando assim algum meio terapêutico para isso, como foi com você, a gente é mais autêntico com a gente mesmo. Então a gente percebe que se sente melhor, mais feliz, buscando aquilo que a gente gosta, simplesmente isso. E consegue fazer, né? É uma busca que você dá tanto empenho para isso que fica muito mais fácil do que nos outros meios, né? Você está no emprego que agrada mais os outros, você não quer aquilo. Então, para conseguir alguma conquista dentro é muito mais difícil. Sendo que quando você busca algo que é autêntico seu, é muito mais fácil. Então, é uma busca que as conquistas vêm muito mais tranquilas. Assim. Você, claro, vai suar tudo, vai buscar aquilo, mas vem muito mais fácil, vem muito mais natural. Show de bola, Lucas. Obrigada mesmo. Fico muito feliz mesmo. Você sabe que você pode contar comigo sempre. E caso alguém também precise, alguém sinta, pode falar diretamente comigo. Você passa o meu contato, se for o caso. Nossa, tá bom. Obrigada. Né, porque às vezes acha que foi tudo um combinado aqui e a gente eu tô lendo aqui um texto. Não é, isso não é verdade, tanto é que eu me perdi algumas vezes, eu não tô lendo nada, tá tudo na cabeça aqui na hora. Então, se a pessoa sentir que, quero saber um pouco mais, então, pra ficar à vontade pra falar comigo. Que bom, fico feliz com essa sua disponibilidade em tirar dúvidas também, que às vezes a pessoa fica insegura, né? Exatamente. Aí, porque às vezes a gente vê vídeo, vê coisa que aparentemente é milagrosa e que a gente vê que tá cheio de fórmulas milagrosas e fica achando que é só mais um, mas não é. Pode vir falar diretamente comigo que isso é real, né? Tá bom, obrigada, Lucas. Obrigada mesmo pela disponibilidade. Estou extremamente feliz com os seus resultados, com a sua transformação toda. Você sabe que eu sou fã número 1 aí de carteirinha para que você voe cada vez mais alto, porque é só o começo, né? Obrigado, é só o começo. Você merece. Merece isso muito mais. Obrigada, Lucas. Obrigadão. Eu que agradeço. Até mais, hein, Fabi. Tchau.